Líquidos penetrantes, como o próprio nome já diz, são líquidos com a capacidade de penetrar numa superfície de contato, desde que tenha abertura para esse líquido poder passar. Independente se estiver num posicionamento numa superfície superior, na horizontal, ou na vertical, ou na superfície inferior de uma peça sobre cabeça, independente desse posicionamento, esse líquido preparado especificamente para isso, ele vai se penetrar. Ele vai penetrar nessa região, porque ele não age pela ação da gravidade, e sim pela ação da capilaridade. É um tipo de ensaio não destrutivo, assim como vários outros. Não existe a capacidade de destruir a peça. Você vai fazer um ensaio por líquido penetrante e aquela peça vai permanecer da mesma forma, podendo voltar para a operação, podendo ser utilizada no trabalho. O ensaio por líquido penetrante é uma das principais ferramentas usadas no controle de qualidade para detectar falhas na estrutura do material que está em exame. Essas falhas, no entanto, só podem ser detectadas quando estiverem abertas para a superfície. Então, uma desvantagem aí do líquido penetrante é que você só vai detectar descontinuidades em uma peça se ela estiver aberta para a superfície. Tanto que por isso você precisa ter muito cuidado no momento da preparação da sua superfície, porque se você, por exemplo, você vai fazer um esmerilhamento e você acabar removendo aquele material, obstruindo aquela possível trinca ou poro, ou seja lá qual for a descontinuidade, se você obstruir ela na superfície, esse líquido não vai conseguir penetrar, porque para penetrar precisa estar aberto para a superfície, ok? Então o objetivo do líquido penetrante é detectar falhas, falhas que estão na superfície, falhas que estão abertas para a superfície. Como por exemplo, essa imagem nós temos um tipo de falha que ela está aberta para a superfície. Então, provavelmente, com toda certeza, pode ser que ela não seja visível olho nu, certo? Mas se ela tiver uma abertura para a superfície, ela vai ser detectada pelo ensaio de líquidos penetrantes. O ensaio baseia-se na capacidade que o líquido de coloração vermelha ou fluorescente, normalmente o que a gente utiliza aí na área de luz natural é esse de cor vermelho, né? Até pela questão de facilitar a visibilidade do inspetor, mas pode ser também fluorescente, utilizado em ambiente escurecido. Então, tem essa facilidade de penetrar em pequenas aberturas. E após o processo de remoção do excesso, a saída do líquido de dentro da falha é estimulado pelo uso de um pó branco denominado revelador. Como que funciona isso na prática? Você vai pegar a sua região de interesse, você vai preparar toda aquela área e quando estiver pronta você vai aplicar o líquido penetrante. Aquele líquido penetrante vai ficar em repouso sobre a sua peça por um determinado tempo e esse tempo quem vai dizer é o seu procedimento. Após ter cumprido esse tempo, depois você vai remover todo aquele excesso que está na superfície, vai deixar a sua peça limpa, isenta de de excesso de líquido penetrante, isenta de líquido penetrante visível ali na sua superfície. E aí depois de um certo tempo de secagem você vai aplicar um pó branco chamado revelador. Esse revelador ele tem a finalidade de puxar, sugar, trazer de volta aquele líquido penetrante que entrou para aquela descontinuidade. Caso tenha alguma abertura, esse líquido certamente entrou e agora ele vai ser puxado de volta para fora através do revelador e onde vai aparecer para você o manchamento. Esse afloramento para a superfície vai gerar um manchamento na superfície que facilita a sua visualização. E a partir dali você já começa a avaliar o tipo de descontinuidade que você tem naquela área de interesse. Então observe aí, nós temos algumas peças com descontinuidades que pode ser que não era visível olho nu, certo? E aí quando você aplica este ensaio de líquido penetrante, fez todo o processo, depois aplicou o revelador, que é um pó branco que você está vendo essa coloração branca, e aí vai aparecer para você todo esse manchamento. Cada manchamento desse mostra para você uma descontinuidade, mostra para você uma falha superficial, uma falha na superfície da peça, ok? Quais são as vantagens do líquido penetrante? A indicação de uma falha é bem maior que as dimensões reais, ou seja,
A di- a- o manchamento, você vai avaliar pelo manchamento que aparecer para você. Talvez pode ser uma trinca que visivelmente, ou talvez nem seja tão visível, ela pode parecer pequena, mas para dentro você não sabe como que está o posicionamento dela. Você não sabe como está a profundeza, a profundidade dessa descontinuidade. Então, o líquido que sair, ele vai mostrar para você. Quanto maior o manchamento, ou seja, maior é a profundidade, maior é a abertura dessa descontinuidade dali para dentro, dali para baixo da superfície. Então, uma boa vantagem é que você sempre vai avaliar pelo manchamento. É a indicação que aparece para você. E ela é sempre maior do que as dimensões reais de uma descontinuidade. O contraste entre o vermelho do líquido e o branco do revelador na superfície amplia a percepção visual do inspetor. Por isso que o revelador ele é branco e geralmente se utiliza o líquido penetrante vermelho para poder facilitar, por ter uma boa combinação de cor e facilitar a visibilidade do inspetor. Possui alta sensibilidade para a detecção de pequenas descontinuidades superficiais. Tá? Esse é o grande lance do líquidos penetrantes. Para que serve? Para detectar falhas superficiais, para detectar defeitos na superfície, defeitos que estão abertos para a superfície. O método se aplica a quase todos os materiais, metálicos, não metálicos, magnéticos e não magnéticos, condutores e não condutores. Grandes áreas e grande volume de peça, o materiais pode ser inspecionado rapidamente com baixo custo. Você pode pegar várias peças ao mesmo tempo e fazer a aplicação desse líquido penetrante ao mesmo tempo. Depois vai guardar o tempo de penetração e aí quando você for aplicar o revelador, a partir daí você já vai avaliando, analisando de forma individual. Você pode aplicar em várias peças ao mesmo tempo? Pode sim, mas desde que você atenda às orientações do procedimento. Você tem que seguir todo o tempo necessário para ser aguardado, então tudo conforme o procedimento. Aplica-se a peças com formas geométricas complexas. As indicações são produzidas diretamente na superfície de exame, é um método portátil, baixo custo, possui maior sensibilidade que o exame visual. Exame visual, como o próprio nome já diz, né? Você vai detectar aquilo que os teus olhos consigam ver. Agora, o líquido penetrante, ele pode detectar descontinuidades que não é visível ao olho nu. Uma descontinuidade que talvez seja muito pequena, muito fina ali na superfície, que os nossos olhos não conseguem ver, mas o líquido penetrante, ele consegue penetrar. Por menor que seja essa abertura, por menor que seja, mas desde que tenha uma pequena abertura, ele consegue penetrar. E aí você vai ter essa visualização quando ocorrer esse afloramento para a superfície. Tudo que tem vantagem tem suas desvantagens. E quais são as desvantagens? Detecta somente defeitos que estão abertos para a superfície. Se você foi lá preparar a superfície, fez um esmerilhamento e tinha ali uma descontinuidade, você obstruiu a passagem daquilo ali, já era. Corre o risco de não ser detectado. Tá? Se não tiver abertura, não será detectado. Então, essa é uma grande desvantagem. Analisando com partículas magnéticas, a partícula magnética você detecta defeito na superfície e na camada subsuperfície. Líquido penetrante só detecta falhas na superfície, ou seja, tem que estar aberto para a superfície, para que esse líquido possa penetrar. Caso contrário, não será detectado. Por menor que seja a profundidade, seja 1 milímetro abaixo da superfície, seja 0,1 milímetro abaixo da superfície, não tem abertura, não será detectado. Então não se aplica a materiais porosos devido a essa grande facilidade de absorção, essa grande facilidade por ser um material permeável que permite passar fluidos com muita facilidade no seu interior. Então não é adequado você utilizar o líquido penetrante em materiais cerâmicos, materiais de borracha, materiais porosos tem que ser evitado, porque a sua peça ela vai ficar encharcada de líquido penetrante. Quando você jogar o revelador, vai manchar toda a peça e você não vai ter análise, você não vai conseguir identificar nada na verdade, porque você já sabe que a sua peça ela vai ficar toda manchada devido à porosidade, essa característica porosa da peça. Então essa é uma desvantagem, não se aplica em materiais porosos. Superfície deformada por atrito, jateamento e outros meios de deformação deve ser esmerilhado antes do exame, tá? Só que tem que ser com todo cuidado.
Tem que ser realmente muito cauteloso nessa preparação aí. O inspetor deve ter acesso direto à superfície de exame. Acabamento superficial e rugosidade pode afetar a sensibilidade do ensaio, sim, porque isso daí pode gerar indicações falsas para você. Imagine que você foi lá, fez um ensaio, você foi lá, fez um cordão de solda bonitinho, né? E de repente ficou cheio de respingos naquelas regiões ali, na proximidade daquele cordão de solda que você fez. Todos esses respingos têm que ser retirados da superfície. Ah, mas não precisa porque eu sei que é um respingo. Tem que ser retirado. Porque aquele respingo ali, o ponto de contato dele, ele vai prender líquido penetrante. Tá? Ele vai prender líquido penetrante ali nas bordas. Quando você jogar o revelador, pode ser que quando você for fazer a remoção do excesso, você não consiga eliminar, você não consiga retirar esse excesso que está naquelas bordas ali. Quando você jogar o revelador, vai ser manchado. Então a sua superfície tem que estar bem preparada, tem que estar limpa, tá? Porque não pode permitir ocorrência de indicações falsas. Você tem que liberar, você tem que livrar todas situações que podem comprometer os resultados do ensaio, beleza? Então a peça tem que estar limpa, isenta de qualquer situação que possa prender líquido penetrante e gerar para você indicações que não fazem parte de uma descontinuidade, ok? O ensaio consiste de múltiplos processos, os quais devem ser controlados. Tem tempo para tudo e você precisa seguir o procedimento. Aplicou o líquido penetrante, tem o tempo de penetração. Fez a limpeza, tem o tempo de secagem. Aplicou o revelador, tem o tempo de revelação para você poder dar o laudo, para você poder aprovar ou reprovar a peça. Então, tudo isso aí com base no procedimento. E como todos os outros, né? Você aplicou alguma coisa na peça, então também é necessário fazer uma limpeza final dessas peças. São necessários cuidados adicionais no manuseio e armazenamento dos materiais penetrantes. Precisa ser seguidas as recomendações do fabricante e também as recomendações do procedimento em termos de armazenagem e manuseio desses materiais. Pode ser latas aerosóis, pode ser recipientes plásticos, então tudo isso aí tem que tomar um cuidado, porque o líquido penetrante ele é um conglomerado, um arranjo de moléculas que faz com que ela tenha várias capacidades químicas ali durante aquele trabalho para poder manter essa facilidade, essa capacidade de penetração, de molhabilidade, de capilaridade, de viscosidade. Então, se você não tiver um bom cuidado de manuseio e armazenagem, você pode quebrar essas propriedades e dificultar o processo do ensaio, dificultar essa capacidade de sensibilidade, de penetrar numa determinada região por capilaridade.